Vamos então à segunda parte deste capítulo. Nós vimos aqui no final da primeira parte o Fábio fazendo a oração ali em família, a sua prece, né? A sua reunião do culto do Evangelho no Lar, e sendo ali influenciado pelo Pai, aquele que foi o seu Pai na Terra, que está ali junto dele para que ele possa se comunicar e possa ali dizer tudo o que pretende a família, porque a última reunião ele vai ser retirado ali do corpo, vai ser o desencarne dele, né? Então nós vimos aqui que ele leu uma passagem do apóstolo Paulo, então nós vamos repetir esse pedacinho onde o Fábio diz: a palavra do apóstolo dos gentios é simbólica na situação presente. Assim como há corpos animais, há também corpos espirituais. E não ignoramos que meu corpo animal, em breve tempo, será restituído à terra acolhedora, mãe comum das formas perecíveis em que nos movimentamos na face do mundo. Algo me diz ao coração que esta será talvez a última noite em que me reunirei com vocês neste corpo. Nos momentos em que o sono me abençoa, sinto-me nas vésperas da grande liberdade. Vejo que amigos iluminados me preparam o coração e estou certo de que partirei na primeira oportunidade. Acredito que todas as providências já foram levadas a efeito, em benefício de nossa tranquilidade nesses minutos de separação. Em verdade, não lhes deixo dinheiro, mas conforta-me a certeza de que construímos o lar espiritual de nossa união sublime, ponto indelével de referência à felicidade imorredora. Fitou particularmente a esposa, tomado de maior emoção, e prosseguiu: você, Mercedes, não tema os obstáculos da sombra. O trabalho digno ser-nos-á fonte bendita de realização. Creia que a saudade edificante estará sempre em meu espírito, seja onde for, saudade de sua convivência, de sua afetuosa dedicação. Isto, porém, não constituirá algema pesada, porque nós dois aprendemos na escola da simplicidade e do equilíbrio que o amor legítimo e purificado não prescinde da compreensão santificante. De certo, necessitarei de muita paz, a fim de readaptar-me à vida diferente, e por isso pretendo deixá-los com tranquilidade suficiente para que todos nos ajudemos, para que todos nos ajustemos aos desígnios de Deus. Então aqui nós vemos a diferença dessa passagem, né, do desencarne dele para o de Dimas, aqui ele preparando a família, colocando: eu vou precisar de um tempo para poder me readaptar, mas isso é só um tempo, né? Então preparando ali a família para que todos eles possam estar bem, para que eles encarnados não atrapalhem o reajustamento, né? A adaptação dele no plano espiritual, e ele desencarnado também sabe que vai precisar de um tempo, vai levar um tempo para que ele possa de novo se encontrar ali com a família. Existe um tempo de readaptação, né? É isso que ele está colocando aqui. Conheço-lhe a nobreza heróica de mulher afeiçoada ao trabalho desde muito cedo, e entendo a pureza de seus ideais de esposa e mãe. Entretanto, Mercedes, releve-me a fraqueza nesse instante.
releve-me a fraqueza neste instante expressivo da experiência atual. Sei que minha ausência se fará seguir de problemas talvez angustiosos para o seu espírito sensível. A solidão torna-se aflitiva para a mulher jovem, sem a vizinhança dos carinhosos laços de pais e irmãos consanguíneos, que já não possuímos neste mundo, quando não é possível conservar a mesma vibração de fé pelas diversas circunstâncias do caminho. Não posso exigir de você fidelidade absoluta aos elos materiais que nos unem, porque seria exceder cruel opressão a pretexto de amor. Além disso, nada quebrará nossa aliança espiritual definitiva e eterna. Perdoe aí a minha emoção, como sempre, né? Mas a gente vê aqui a clareza do conhecimento do Fábio, né? Sabendo de que os laços são físicos, né? Mas que o sentimento, o amor, ele é eterno. Os laços espirituais não se rompem. E o fato dela se casar de novo, dela ter um novo companheiro, não vai mudar isso. E que por ela ser jovem e as crianças pequenas, vai ser importante para ela ter um novo companheiro, refazer a vida. Somos todos irmãos, filhos de Deus, antes de qualquer coisa. Vamos lá. É uma despedida emocionante. Pela humildade e pelo amor verdadeiro. Observei que Fábio arquejava, fortemente emocionado. Transcorridos alguns segundos de breve pausa, continuou irradiando seus olhos verdadeira afeição e sinceridade fiel. Por isso, Mercedes, embora tenhamos providenciado sua posição futura no trabalho honesto, quero dizer a você que ficarei muito satisfeito se Jesus enviar-lhe um companheiro digno e leal irmão. Se isso acontecer, querida, não recuse. Felizmente para nós, cultivamos a ligação imperecível da alma, sem que o monstro do ciúme desvairado nos guarde o castelo afetivo. Então ele está ali mostrando o verdadeiro amor, onde não existe ciúme, onde não existe posse, né? O amor verdadeiro é libertador. É o que ele está mostrando aqui. Não sabemos quantos anos lhe restam de peregrinação por este mundo. É provável que a vontade divina prolongue por mais tempo a sua permanência na terra, e se me for possível, cooperarei para que não fique sozinha.
Nossos filhos, ainda frágeis, necessitam de amparo amigo na orientação da vida prática. Então ele está ali pensando nela e pensando nos filhos que são muito pequenos. Perdão. Dona Mercedes, enxugando os olhos lacrimosos, esboçou o gesto de quem ia protestar. Todavia, adiantou-se-lhe o doente, acrescentando: já sei o que dirá. Nunca duvidei de sua virtude incorruptível, de seu desvelado amor. Nem estou a desinteressar-me da abnegada companheira de luta que o Senhor me confiou. Reconheça, porém, que temos vivido em profunda comunhão espiritual e devemos encarar com sinceridade e lógica minha partida próxima. Se você conseguir triunfar de todas as necessidades da vida humana, mantendo-se a cavaleiro das exigências naturais da existência terrestre, certamente Jesus compensará seu esforço com a láurea dos bem-aventurados. Todavia, não procure escalar o cume glorioso da plena vitória espiritual num só voo. Nossos corações, Mercedes, são como as aves. Alguns já conquistaram a prodigiosa força da águia. Outros, contudo, guardam ainda a fragilidade do beija-flor. Sofreria de fato, por minha vez, se a visse afrontando a montanha redentora com falsa energia. Não tenha medo. Criaturas perversas não amedrontam almas prudentes. Concedeu-nos o Senhor bastante luz espiritual para discernir. Você jamais poderá ser vítima de exploradores inconscientes, porque o Evangelho de Jesus está colocado diante de seus olhos para iluminar o caminho escolhido. Portanto, a observação e o juízo, o exercício espiritual e a inspiração de ordem superior permanecerão a serviço de suas decisões sentimentais. E creia que farei tudo em espírito por auxiliá-la neste sentido. Então, que comparação linda que ele faz, né? Porque ele diz, nós somos como aves. Algumas aves adquiriram a força às alturas da águia, outras não, outras são frágeis, como o beija-flor. Então, que ela não procurasse ser mais forte do que verdadeiramente ela é, que fizesse tudo aquilo que estivesse dentro do seu esforço, não quisesse alçar um voo maior, mais alto do que ela era capaz, né? Tudo a seu tempo. A gente tem que aprender no nosso tempo, melhorar no nosso tempo. A gente tem que ter a consciência tranquila de que fizemos o nosso melhor. Talvez o nosso melhor não seja aquilo que gostaríamos que fosse, mas é o nosso melhor. Estamos aprendendo, estamos caminhando. Amanhã talvez a gente consiga alçar um voo mais alto. A gente tem que ser paciente e ser humilde, né?
Nós estamos caminhando e vamos caminhar pela eternidade. A gente não precisa ter pressa, a gente não pode estagnar, não pode se acomodar, a gente tem que se esforçar ao máximo, mas não precisa ter pressa. Sorria com esforço, enquanto a esposa chorava discretamente. Após longo interregno, frisou: se eu puder, trarei estrelas do firmamento para enfeite de suas esperanças. Que lindo! Você estará sempre mais viva em meu coração. Amarei também todos aqueles que forem assinalados por sua estima enobrecedora. Em seguida, após fitar demoradamente os filhos, aduziu: a palavra apostólica no Evangelho conforta-nos e esclarece-nos, como se faz indispensável. Em breve tempo, reunir-me-ei aos nossos na vida maior. Perderei meu corpo animal, mas conquistarei a ressurreição no corpo espiritual, a fim de esperá-los alegremente. Verifica-se que o enfermo despendera muito esforço, fatigara-se. O genitor retirou a destra da fronte de Fábio, desaparecendo a corrente fluídico-luminosa que o ajudara a pronunciar aquela impressionante alocução de amor acrisolado, purificado, né? Acrisolar é a tarefa de purificar as pedras preciosas, né? Os metais preciosos, não as pedras, os metais preciosos, né? Então, ele mostrou ali que aquela corrente fluídica que o pai estava dando ali, que fazia com que ele, né, limpasse, né, aprimorasse aquelas energias, aquele amor sublime que ele estava demonstrando ali pela esposa e pelos filhos. Demonstrando sublime serenidade nos olhos brilhantes, recostou-se nos volumosos travesseiros algo abatido. Dona Mercedes compôs a fisionomia, afastando os vestígios das lágrimas, e falou para o filhinho mais velho: você, Carlindo, fará a prece final. Fábio mostrou satisfação no semblante, enquanto o rapazinho se erguia obediente à recomendação ouvida. Com naturalidade, recitou curta oração que aprendera dos lábios maternos. Poderoso Pai dos céus, abençoa-nos, concede-nos a força precisa para a execução de tua lei, trazida ao mundo com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Faze-nos melhores no dia de hoje, para que possamos encontrar-te amanhã. Se permitis, ó meu Deus, nós te pedimos a saúde do papai, de acordo com a tua soberana vontade. Assim seja. Terminada a rogativa, e quando os pequenos beijavam sua mãe, antes do sono tranquilo, o enfermo pediu à esposa com humildade: Mercedes, se você concorda, sentir-me-ia feliz por beijar hoje os meninos. A senhora aqueceu, comovida. Traga-me um lenço novo, solicitou o esposo, enternecido. A gente sabe que ele
não beijava os filhos por causa da doença. Perdão. A dona da casa, em poucos instantes, apresentava-lhe alvo fragmento de linho. Emocionado, vi que o pai cristão aplicou o nevado pano à cabeleira das crianças e beijou o linho em vez de oscular-lhes os cabelos. Contudo, havia tanta alma, tanto fervor afetivo naquele gesto, que reparei o jato de luz que lhe saía da boca, atingindo a mente dos pequeninos. O beijo saturava-se de magnetismo santificante. Jerônimo, comovido de maneira especial, dirigiu-se a mim em voz sussurrante. Outros verão micróbios, nós vemos amor. Então, através daquele beijo, ele passou magneticamente todo o amor para os filhos que receberam na mente aquelas energias. Perdão, vamos lá. Perdão. Logo após, a pequena família recolheu-se. O enfermo sentia-se singularmente melhorado, bem disposto. Em nosso grupo havia geral contentamento. As crianças dormiram sem demora e foram, por Aristeu, conduzidos fora do corpo físico a uma paisagem de alegria, de modo a se entreterem descuidadas. A sós com o doente e a esposa, que tentavam conciliar o sono, encetamos o serviço de libertação. Enquanto Silveira amparava o filho com inexcedível carinho, Jerônimo aplicava ao enfermo passes anestesiantes. Fábio sentiu-se bafejado por deliciosas sensações de repouso. Em seguida, o assistente deteve-se em complicada operação magnética sobre os órgãos vitais da respiração e observei a ruptura de importante vaso. O paciente tossiu num átimo, o sangue fluiu-lhe à boca aos borbotões. Dona Mercedes levantou-se assustada, mas o esposo, falando dificilmente, tranquilizou-a. Pode chamar o médico. Entretanto, Mercedes, não se preocupe, é justamente o fim. Enquanto prosseguiu, Jerônimo, separando o organismo perispiritual do corpo débil, Dona Mercedes pediu o socorro de um vizinho, que saiu prestativo em busca do clínico especializado. Então, enquanto ela foi pedir ajuda, né, o vizinho foi buscar o médico, o Jerônimo estava ali separando o perispírito do Fábio do corpo, né, débil, do corpo já inerte. O médico não tardou, trazido celeremente por automóvel, mas em balde, né, em vão. Aplicaram a solução de adrenalina,
a sangria no braço, os sinapismos nos pés. Os sinapismos são cataplasma, né, de sementes, né, para derivar as inflamações, né, são tipos de cataplasma que foi aplicado nos pés. E as ventosas secas no peito. O sangue, em golfadas rubras, fluía sempre, sempre. Reparei que Jerônimo repetiu o processo de libertação praticado em Dimas, mas com espantosa facilidade. Nós vimos lá que ele teve muita dificuldade com Dimas. Aqui com o Fábio, o André está estranhando ali porque foi de espantosa facilidade, né? Retirar o perispírito do Fábio ali, por ele ser mais preparado, por a família também estar mais preparada, né? Por ter um clima ali de evangelho na casa, né? Os irmãos instigantes, né? Não entraram ali, não podiam entrar ali porque a casa estava protegida pelos habitantes da casa. Pelas orações, pela mente, pelas energias dos habitantes da casa, a casa estava completamente protegida. Depois da ação desenvolvida sobre o plexo solar, o coração e o cérebro, desatado o nó vital, Fábio fora completamente afastado do corpo físico. Então a gente vê ali com que rapidez o Fábio foi afastado ali do corpo físico, né? A partir do plexo solar, o Jerônimo foi desligando nós somos ligados, né? Plexo, célula a célula, o perispírito ao corpo físico. Energia de todos os plexos, né? De todos os chakras são ligados, o chakra físico ao chakra do perispírito. Então tudo isso ele foi desligando do plexo solar, né? E foi subindo, né? O coração, né? O cérebro, né? Desatado o nó vital, que é, né? No coronário, Fábio fora completamente afastado do corpo físico. Por fim, brilhava o cordão fluídico prateado em formosa luz, né? Como no caso do Dimas, né? O cordão prateado, né? Que liga o corpo perispiritual ao corpo físico, estava ali, né? Brilhando, né? Uma luz prata brilhando. Amparado pelo genitor, o recém-liberto descansava sonolento, sem consciência exata da situação. Supus que o caso de Dimas se repetiria ali, minudência por minudência. Porém, 1 hora depois da desencarnação, Jerônimo cortou o apêndice luminoso. Vamos lembrar que no caso de Dimas, o corpo do Dimas ficou ali, ele ficou no colo da mãe. O Jerônimo deixou passar o velório, né, passar aquela noite ali após o desencarne, com o Dimas ligado ainda ao corpo, para no dia seguinte, antes do sepultamento, cortar o cordão de prata. Aqui não. O Fábio estava tão preparado, a situação ali é tão tranquila, que 1 hora depois que ele afastou o perispírito do corpo carnal, o Jerônimo foi lá e cortou o cordão de prata. Por isso que a gente fala que nenhum desencarne é igual ao outro, como nenhum reencarne é igual ao outro, porque depende da condição do encarnante ou desencarnante. Tem milhões, né, de fatores que influenciam na situação. Está completamente livre, declarou meu orientador satisfeito. O pai enternecido depositou sobre a fronte do filho desencarnado em brando sono, um beijo repassado de amor e entregou a Jerônimo asseverando. Nós vemos aqui em brando sono. Vamos lembrar que o Dimas estava agitado, a mãe aplicava passes nele, ele continuava ligado ao corpo, né? E estava agitado. E aqui não, o Fábio está num sono tranquilo, já desligado do corpo, o cordão já foi rompido, ele está ali num sono tranquilo no colo do pai, né?
Então o pai dá um beijo nele, né, um beijo repassado de amor, e entregou a Jerônimo, asseverando: não desejo que ele me reconheça de pronto. Não seria aproveitável levá-lo agora a recordações do passado. Vemos aí a diferença, né? Porque a mãe, logo que ele foi cortado o cordão que ele acordou, a mãe já conversou com ele já reconheceu a mãe. Aqui o pai não quer que ele tenha essas recordações, quer que ele fique mais tranquilo ali, adormecido, né? Então, não desejo que ele me reconheça de pronto. Não seria aproveitável levá-lo agora a recordações do passado. Encontrá-lo-ei mais tarde, quando tenha de partir da instituição socorrista para as zonas mais altas. Pode conduzi-lo sem perda de tempo. Incumbir-me-ei de velar pelo cadáver, inutilizando os derradeiros resíduos vitais contra o abuso de qualquer entidade inconsciente e perversa. Vamos lembrar que o Jerônimo, o André, né, todos eles ali, o Hipólito, todos eles acompanharam os despojos do Dimas, né, e na hora antes que o Dimas fosse para lá no cemitério ser enterrado, o Jerônimo retirou todas as energias vitais que ainda estavam ali no corpo de Dimas e arremessou para o solo, para que nenhum irmão perverso, para que nenhum irmão das trevas se utilizasse das energias do Dimas. Então, o pai do Fábio já colocou aqui, podem levá-lo, quer dizer, eles não vão precisar acompanhar o enterro, não vão precisar acompanhar o enterro do Fábio, porque eles já podem levar o corpo do Fábio e o pai vai se encarregar de fazer os últimos trabalhos que são necessários, né? Espargir na terra, fazer com que a terra assimile as últimas energias vitais do Fábio para que elas não sejam utilizadas por irmãozinhos ignorantes, né? Por irmãozinhos instigantes. Então ele coloca aqui: pode conduzi-lo sem perda de tempo, e incumbir-me-ei de velar pelo cadáver, inutilizando os derradeiros resíduos vitais contra o abuso de qualquer entidade inconsciente e perversa. O assistente agradeceu emocionado e partimos, conduzindo o sagrado depósito que nos fora confiado. Quer dizer, 1 hora depois ali do desencarne, o Fábio já está sendo levado lá para a casa transitória de Fabiano. Olha que diferença do Dimas, né? Que tranquilidade, que brandura. Enquanto prosseguíamos, espaço acima, contemplei respeitoso o primeiro anúncio da aurora e, observando Fábio adormecido, tive a impressão de que gloriosos portos do céu se iluminavam de sol para receber aquele homem de sublime exemplo cristão que subia vitorioso da terra. Então nós vimos aqui o desencarne de um homem que completou a sua, um completista, completou a sua peregrinação na terra, fez o que devia ser feito, desencarnou no tempo certo, quer dizer, não foi um suicida inconsciente, fez tudo certinho. Então nós vemos ali com clareza, preparou a família, preparou os filhos, um amor verdadeiro, incondicional ali, preparando a esposa para ter um novo companheiro, para seguir a vida, e que o amor ele é espiritual e que eles continuarão espiritualmente se amando como verdadeiramente são irmãos. É o que nós somos. Antes de sermos marido, mulher, filhos, pai, mãe, somos irmãos, somos filhos de Deus. E é isso que ele passou para os filhos, para a mulher, e nessa brandura, nessa tranquilidade, nesse sono dos justos, ele foi logo encaminhado lá para a casa de Fabiano, onde ele vai receber o auxílio para poder ser levado para a colônia para continuar o seu aprendizado. Então a gente viu aqui a maravilha, a beleza do desencarne de um cristão que verdadeiramente cumpriu o seu trabalho. Vamos continuar estudando e aprendendo
com André Luiz no próximo capítulo.